nossa aula de tipos textuais ou gêneros textuais. Aqui vai estar falando os tipos de textos ou o gênero, né? Que seria a mesma coisa de a gente falar o tipo. Nós vamos ter vários gêneros textuais, muitos, mas os principais e os mais utilizados e os que caem em prova. A gente tem o gênero textual narrativo, o descritivo, o argumentativo, explicativo ou expositivo, que expõe algo, injutivo ou instrucional, ou seja, que está instruindo alguma coisa, tá? O narrativo a gente vai ter como predominante, vai como predominância, né, de textos, as crônicas, os romances, piadas, novelas, contos de fadas. Nós temos um vídeo falando só sobre o descritivo. A gente não tem um vídeo específico porque ele é muito simples. O narrativo, ele tem vários pontos que devem ser considerados dentro desse tipo textual. Então, narrativa a gente tem que falar sobre o narrador, sobre o local, sobre o enredo. Já o texto descritivo, não, ele não tem muitos detalhes dentro dele, porque ele já é o que diz, descritivo, ele vai estar descrevendo alguma coisa. Então, um texto que você vê que ele está dando muitos detalhes e descrevendo vários pontos para você, de tal forma que você consegue ir montando tudo que ele está falando na sua cabeça, você começa a imaginar e montar uma cena ou montar uma pessoa, um personagem. E isso é um texto descritivo, ele está dando várias características, tá? Então, isso vai ter muito em anúncios e receitas culinárias também. Ele vai descrevendo cada coisa para você. Por exemplo, na receita, a gente tem a descrição falando de cada item que a gente no bolo. E no final, o que você vai ter como resultado? O bolo. Então, ele vai te dando várias peças para você montar alguma coisa no final, tá? A mesma coisa de um retrato. Eu tô fazendo um texto descritivo sobre um retrato. A menina era loira, dos cabelos encaracolados, um pouco mais assim, eu tô dando características e na sua cabeça você vai montando isso, não é? Então eu tô dando várias peças e no final vai ser montado um todo, tá? Então, ele é bem simples mesmo, é exatamente isso. O argumentativo, que aí entra também o texto dissertativo argumentativo, ele já é um pouco mais complexo, então a gente vai ter uma parte falando só dele, que vai predominar gêneros como manifesto, sermão, crítica, a monografia, que é algo muito importante, que aí já é outro tópico bem mais aprofundado, porque dentro da monografia a gente tem vários outros que tem que ser abordado, e a redação dissertativa, né, que é o nosso texto dissertativo. Esse é um dos principais dentro do texto argumentativo. Hoje, na maioria das provas, quando fala de texto argumentativo, geralmente vai falar sobre redação. Então, o nosso maior foco é nisso. É muito difícil a gente pegar uma prova onde está falando sobre texto argumentativo e não usa a redação como exemplo, tá? Tanto é que a gente tem várias coisas aí, vários concursos que usa pede para visto que é a redação, utilizando a redação. Então, a gente vai ter uma aula falando só sobre redação, tá? O explicativo ou expositivo, ou seja, ele está explicando, está expondo alguma coisa. Então, ele vai predominar em gêneros como aulas expositivas, onde a gente está expondo um tema, conferências, onde a conferência ela tem um tema, onde a gente vai estar explicando sobre aquele tema. Livro, por exemplo, livro didático é um material que é um exemplo de texto expositivo e explicativo, porque ele expõe vários temas, ele te dá e ele vai te explicar sobre aqueles temas, tá? E dicionários também. O injuntivo ou instrucional, ele vai estar te instruindo em alguma coisa.
Aí também entra a receita, tá? A receita ela é tanto descritiva quanto instrucional, porque também está instruindo um passo a passo. Então, vai ter muito em propagandas, manual técnico, onde vai estar te dando uma instrução, tá? Aquele manual de instrução. Então, isso seria um texto instrucional ou injutivo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é cada tipo de texto, do que são os gêneros textuais, tá? É bem simples mesmo, não é nada para ficar muito assustado com isso tudo. É algo bem enxuto mesmo, tá? Os que são mais elaborados, a gente tem um vídeo específico. Então, espero que tenham gostado. Um beijo.